Para você ter uma ideia, o pico do Cauê, ele era, é, era um monte compacto, era um minério de ferro, então aquelas 3 torres lá, subia aquela massa. Aquelas nuvens que você está vendo, praticamente ela estava esbarrando em cima da serra, estava mais ou menos encoberta. Um pouco para a direita, chamava-se Jacutinga. Jacutinga, onde instalavam as oficinas e por aí. Você ter acesso lá em cima, você entrava, subia aqui, a estrada ela ia passando, ia quase lá perto do Pará, fazia a curva, ia fazendo zigue-zague, chegava na Jacutinga, o pessoal que subia de caminhão, nas calçerias de caminhão lá para Jacutinga, marcava cartão e depois subia uma turma lá para o Alto Cauê, outros ficavam nas oficinas ali no Campestre, lá no Campestre, no Campestre, aqui embaixo. E chegava e subia lá para o Pico do Cauê. A estrada que tinha acesso lá em cima, ela dava o nome de 6%, que cada 6 metros, 100 metros para lá, era 6 metros de altura. E senão você não conseguia chegar lá em cima. E caminhões desciam lá do Alto Cauê e depositavam minério lá em cima, num chute que tinha lá, os caminhões maiores. Caminhões pequenos costumavam depositar cá embaixo na linha, e os vagões de minério chegavam aqui no Campestre, carregava ali, Maria Fumaça, que era na ocasião. E assim desenrolava tudo aquilo. Agora o pessoal, eles pegava assim, subia nas calcerias de tudo de caminhão. Calceria de caminhão tinha, depois que eles desenvolveram um pouquinho, aí criaram os manda-brasa, que foi mais um pouquinho de conforto. Mas assim foi desenrolando a coisa. Aí depois ele foi criando, desenvolvendo a Vale, aí que eles fizeram aquela parte ali, que é a mecanizada aqui no Cauê. E tinha as minas lá da Conceição dos Pobres, Conceição, que é lá nas outras serras, onde antes explorava, tinha a Cesita, a Vale depois comprou as minas da Cesita e começou a explorar. E depois Conceição também começou a explorar. Naquela parte entre essas duas casas que você está vendo ali, onde está o Campo do Valério, por exemplo, tinha uma casa de ponto, ali naquele pessoal, muita gente marcava cada um. Uns ficavam aqui nas oficinas, aqui, que tinha as oficinas, tornearia, ajustagem, as partes de oficina de caminhão mais leve. E tinha outra turma que ia lá para o Alto do Cauê. E às vezes, interessante que nos dias assim, domingo, que às vezes quase não tinha expediente, a Vale permitia, às vezes, você fazer quase que um piquenique para aquelas regiões. Às vezes a gente visitava, ia lá para o alto do Pico do Cauê, e chegava, e senão você tinha uma vista muito privilegiada de toda a região e uma saudade muito grande, né? E só ficou aquilo, como que eles estão tentando hoje, recuperar, jogar rejeito ali, foi enchendo, e está recompondo, né? Aquele que eles deixaram aí, né? Levou os minérios todos de ferro, ficou muito buraco por aqui, né? E assim foi. E como que eram os caminhões, manda-brasa? Os caminhões, tinha os caminhões Chevrolet pequenos e tinha os FNM. Os caminhões que hoje já não fabrica, FNM era a Fábrica Nacional de Motores. Os caminhões, parece que alguém ainda tem algum ou outro caminhão, mas é muito raro você ver esses caminhões. Só mais os antigos que lembram desses caminhões. Caminhão de transporte, né? Caminhão muito grande, muito resistente, mas acabou com essas fábricas no Brasil. Então hoje não as tem. pessoas subiam no caminhão, não era bom, era na carroceria. Carroceria de caminhão.
Depois vieram os manda-brasa, e que tinha banquinho. tinha os bancos, aí já era mais confortável. E onde que o pessoal se reunia para pegar o transporte, para subir? Tinha vários pontos, né? O caminhão passava nos pontos que vinha lá aqui pegava aqui no Campestre, nessa ocasião nem o Bela Vista não tinha ainda, né? Começava aqui em cima no alto vinha aqui no alto onde está localizado o armazém, SJ, tinha um armazém da Vale Rio Doce, aqui em cima, no Campestre. Agora o importante é o seguinte, tinha um caminhão que levava a boia para o pessoal que trabalhava lá na Jacutinga e ficava com as barraquinhas, colocava as marmitas ali, o caminhão passava e chegava lá na Jacutinga, o Cauê, para levar as marmitas para o pessoal, todinho. E ninguém mexia nas marmitas, ficava nos pontos lá, tudinho. Era uma coisa maravilhosa. E o senhor falou que vinha gente do Gabiroba, vinha gente, era para trabalhar? Para trabalhar. Aí eles vinham a pé ou desses caminhões também? Não, o caminhão saía, vinha de todo lado. Vinha até, igual hoje tem ônibus. Por aqui. Aqui era os pontos final, né? Quem trabalhava aqui na área no Campestre, né? E o pessoal trabalhava na Jacutinga. Foi na década de 70 que começou ali para a parte lá da centralizada, que foi lá para cima, saíram as oficinas daqui, que mudou todo mundo lá, foi lá, centralizou tudo lá em cima. Onde tinha a Vila Sagrado Coração de Jesus, chamado Explosivo, aí a vila depois saiu de lá também, todo mundo foi alojando pro lado de cá. Meu nome é Ismar Clever da Silva. Eu nasci aqui em Itabira e na Rua da Água Santa, morei na Rua dos Operários. Em 1953 eu mudei aqui para o Campestre. E nesse período aqui, meu pai, por exemplo, ele trabalhou na Vale Doce quando a Vale ainda era Itabira Iron. Depois de Itabira Iron, quando a Vale passou para Vale Rio Doce, comandada pelos americanos, meu pai ficou até 1945, 46, por aí. E depois ele saiu da Vale Rio Doce e a Vale se tornou depois toda nacional mesmo, os americanos saíram e passou a ser comandado por brasileiros. E daí para a gente, pai retornou para Vale Rio Doce, e quando nós mudamos aqui para o campeonato, como eu já disse, em 1953, foi a época que o pai tinha entrado para Vale Doce. E moro hoje aqui na rua, desde então, na rua Odorico Albuquerque, aqui no Campestre, onde fiz uma amizade muito sólida aqui, desde o princípio, grandes amizades. Estou aqui até hoje. E entrei para Vale Doce em 1957, precisamente 12 de janeiro. Entrei trabalhando lá na Jacutinga, que chamava, próximo ao Alto do Cauê, e nos serviços de baixa, de lubrificação, trabalhando nas oficinas, e assim fui carregando e saí da Vale em 1987, aposentado. Só trabalhei exatamente na Vale Doce. Lá eu garguei toda a minha vida, criei minha família, meus filhos também trabalhou na Vale, inclusive aposentou. Minha filha fez estágio, depois saiu, formou, e graças a Deus estou levando a vida. Agora a passagem da Vale tem boas lembranças, porque desde o começo, então acompanhei a evolução da Vale, porque no princípio da Vale foi muita gente que foi admitida aqui na Vale. Só não trabalhou quem não quis aqui para a Vale Rio Doce,
porque foi numa época que a Vale foi grandes contratos, que foi pós-guerra, quando estava a Europa, quando tinha sido toda destruída pela última guerra, então precisava muito de minério de ferro, né, para aço, para poder levantar, né, a destruição que foi feita com a última guerra, Segunda Guerra Mundial. E a Vale Doce, nesse tempo, tudo que você pegava exportava para lá, principalmente no Japão, Estados Unidos, e privatizada, né? Em 1997, se não me engano, se me foge. Mas eu já tinha saído da Vale Doce nessa ocasião. Tinha também o campo de aviação ali, porque no princípio a ligação daqui para Belo Horizonte era muito difícil. Estrada de terra, ônibus daqui para lá era muito tempo para poder essa viagem, e para a Vale não era interessante, até para o transporte. O pessoal, a administração estava vindo sempre aqui, era coisa urgente, e o campo de aviação foi essa saída. E a gente ia para lá também, o campo de aviação era localizado lá no bairro Explosivo, que era apelido da Vila Sagrado Coração de Jesus. E então a gente ia para lá e ficava vendo aviões, às vezes desciam aviões pequenos. A Vale tinha um avião que chamava Avião Cauê. O piloto Renato Campos, que tem até a rua que é acima da minha, Renato Campos, era o Renato Campos, e o Renato Campos era o aviador. Ali a gente ficava assistindo os aviões tec-tec, desce, sobe, que esse avião Cauê, houve até um acidente com ele. Então eles passavam bem rasteirinho aqui na Rua do Ouro, e para poder aterrissar lá era bacana demais. A gente via os aviões aqui no Campestre, tinha uma visão privilegiada para eles, né? Chamava bem a atenção naquela época para a gente, né? Você via piloto ali dentro do avião, aí para a gente era muito interessante. O senhor falou que houve um acidente com o avião Cauê? Esse avião, aí já foi, eu nem morava no Campestre ainda, quando houve um acidente com esse avião Cauê, o Renato Campos. Esse avião caiu na região, já ia para o Espírito Santo. O avião dele bateu na serra, uma dessas cordilheiras que tem ali entre Minas e Espírito Santo. E houve essa explosão desse avião, e foi onde o senhor Renato faleceu nesse acidente, né? Foi muito lamentável. Depois disso, a Vale não comprou mais avião e tudo, passou a alugar simplesmente, né? Foi muito lamentável, né? Ele estava sozinho no avião, o Renato Campos, ou levando funcionário, alguma coisa? Eu não sei se ele estava voltando ou estava indo. Eu não vou falar, senão vou... Entendi. Aí E o Renato Campos, ele morava aqui em Itabira? A casa dele a casa do Renato Campos era ao lado do campo de aviação. A dona Maria, a esposa dele, Maria Campos, era muito festeira, né? A gente ia para lá e fazia, era festas uma atrás da outra. Entendi. E esse campo de aviação era ao lado da Vila Sagrado Coração de Jesus, né? O explosivo. Exatamente. E o que o senhor lembra do explosivo? O explosivo lá tinha a vila com várias casas, né? Várias casas, e tinha um campo de futebol também, lá, que era o Amador, que tinha o time Guarani e o São Lourenço, que é lá também. E muitos amigos, né, que moravam lá, gente. E tinha uma sedinha também lá do clube,
lá do Explosivo também, que tinha bailes, muito animado também lá. Bom, no Campestre, a gente quando veio para cá, já sabia que a gente ficava um pouquinho isolado do centro. Então, como se não tinha ônibus, não tinha essa ligação. Então, você subir e descer a pé pela Rua Santana. Aí depois apareceu umas Kombi fazendo essa trajetória, levava o pessoal lá para baixo, subia e fazia o transporte. Agora, e como lazer, toda segunda e sexta-feira, e passava filmes aqui na Cedinha, e filmes bons, era projetado filmes bons, nesse dia, filme Tarzan, Faroeste, filmes assim, e os domingos costumava ter também alguma matinê. E na sede, aí tinha os programas, tinha programas de auditórios, tinha, além disso, sem contar os bailes, que tinha demais. E a Vale, ela dava muito apoio a essa parte de lazer. A parte do esporte, por exemplo, o esporte especializado, vinha aqui alguns treinadores de fora para poder incentivar, e incentivava também muito até a parte artística. A parte artística nós tínhamos, assim, fazia teatros, partes teatrais, e as pessoas que gostavam, eu inclusive, gostava muito da parte teatral, assim, a gente fazia algumas cenas e exibições, e a sede ficava cheia, assim, vários aplausos e muitas coisas assim. O senhor fala a sede aqui na João Paulo Pinheiro, aqui aqui na João Paulo Pinheiro. E havia o hospital, o senhor lembra desse hospital? Demais. Também, né? Era por aqui pertinho. O hospital Carlos Chaga era aqui embaixo, 2 ruas abaixo de mim. Inclusive meu primeiro filho, Paulo, nasceu lá no Hospital Carlos Chaga também. Quando eu mudei aqui para o Campestre, antigamente era muito comum, por exemplo, existiam as turmas assim, turma do Pará, turma lá do centro da cidade, turma do Campestre e assim por diante. E tinha aquelas briguinhas, mas brigas de antigamente sem maiores consequências. Então tinha a turma dali e por lá que uma turma não combinava com a outra. Ismar veio para o Campestre. Chega aqui e falei assim, e agora? Aí meu pai virou e falou assim, Ismar, você não vai sair não para ir tomar aí? Aí falou assim, pai, não estou com vontade não, né? Não estou com vontade não. Na Cedinha tem filmes, passa uns filmes, você gosta muito de faroeste, você vai falar assim, pai, eu não estou muito disposto não. Mas e como é que eu saía lá? Você ia bater em mim, ó. Era da turma do centro ou do Pará? Eu era da turma lá do centro, né? Da Água Santa. E a turma do centro, da Rua do Operário e da Rua da Água Santa. Então, quando eu chegasse aqui, aí tinha a turma aqui. E nessa ocasião ainda não tinha a turma Catumbi, ainda não. Depois que surgiu o Catumbi. Mas eu tive que ir do meu jeitinho, chegando, me aproximando e enturmar com eles, depois de muitas corridas, viu? Chegava em casa, muitas corridas, acabei enturmando com eles e graças a Deus virei amigo dele. Mas e aí, como é que o senhor ficou com a turma do centro? E o pessoal lá do centro? Eles tiveram que entender, né? Que hoje eu pertenci à turma daqui, né? A Catumbi foi ser como a turminha turminha mais de brigador que tinha aqui, mas na realidade eles não eram tanto assim não. Mas o que acontece? Eles pegavam, como todo lugar sempre teve,
essas briguinhas tomaram muita fama, porque um colega meu que morava no Rio trouxe esse nome Catumbi de lá, que lá tinha uma rua Catumbi, lá para lá da Penha, hoje é um lugar até muito perigoso, era próximo ali o Alemão, ali, Penha, aquela região toda ali. Ali chamava Catumbi? Não, tinha uma rua. Uma rua chamava Catumbi tinha uma rua lá. Aí, e lá tinha muitos brigadores. Então esse colega meu falou assim, vocês estão parecendo a turma lá do Catumbi, e pegou o nome de Catumbi com eles aí, né? Essa que foi a razão. Mas havia essas turmas que o senhor falou, do centro, do Pará e do Campestre. A Catumbi é uma espécie de dissidência dessa turma, ou eram os mesmos assim? Ou era um outro grupinho? Por que eles decidiram se juntar? O senhor lembra disso? Não, essa turminha, aquilo foi assim, aconteceu como, assim, foi acontecendo. Assim como eu cheguei aqui, fiquei naquela turma que tinha aqui, foi surgindo outras turmas, fui crescendo, fui tomando assim, vai surgindo outra turma. E eram amigos de rua, eram vizinhos? Era vizinho, a turma de filhos de empregado aqui, eles não tinham nada de mal não, mas pegou fama, qualquer coisinha que eles a turma do Catumbi, né, que o nome pegou, a turma, eles são brigador, eles são isso, são aquilo, mas não tinha nada, era muito exagero, muito exagero. Mas então eles se aproveitaram dessa fama também, de certa forma, para ficar meio assim, fama de mal, de perigoso. Não deixava de ser, aquela vaidadezinha de querer achar que é o bom, né? Aquelas coisas de adolescente, né? E eram quantos membros, mais ou menos, na Catumbi? Olha, na realidade a turma minha da Catumbi era aqui, nessa rua minha aqui, né? Sim. Essa Odorico Albuquerque, era essa que era famosa. Então a rapaziada daqui, mais do lado, do outro lado do outro quarteirão, é que mais eles. Mas tinha alguns de outras partes ali, mas a gente se tomava muito bem com eles. Eu, por exemplo, bem mais que eles, eu dava muito conselho para eles, sabe? Muito conselho, que a gente conhecia os pais, né, muita amizade. Eu virava e falava assim, não, gente, isso assim, é tanto que tem alguns daquela turma aí, são amigões hoje, pai e família, gente boa, tudo aí. Mas eles saíram juntos, assim, porque me contaram que havia até o Catumbi 2, que era das meninas, e havia até não sei se é um bloco de carnaval, tinha isso mesmo, ou já faz parte da lenda? Não deixava de pegar, aproveitava o nome e colocava, né? Assim, mas mais era exploração, mas a turma do modo geral era legal, a turma tinha. Eles saíam sempre juntos, então? Assim, como sempre. A turminha, adolescente nunca anda sozinho, né? Nunca anda sozinho. É porque eu já ouvi de mulheres, assim, que quando eram adolescentes, as mães, os pais não deixavam subir para cá, para o Campestre, com medo exatamente da Catumbi. Exato. É porque a fama, né? A fama faz E a polícia ficava atrás deles? O problema maior, a polícia ficava de olho mesmo por causa exatamente da fama. Por exemplo, teve um dia que eu conversando com a turminha, um sábado, aqui na esquina, tinha acontecido uma coisa em outro bairro. Aí, e estava conversando a turminha, nem sobre o assunto nós não estávamos conversando. E conversando das coisas, conversa vai, conversa aí. A polícia apareceu lá embaixo, lá na avenida, lá embaixo, perto do Campo Valério. Aí eles começaram lá, os homens vieram lá, vão embora. Eu falei assim, por que você? E eu disse logo, por que vocês estão vindo aqui? Tem alguma coisa? Vocês têm culpa no cartório, alguma coisa aqui? Não, mas tudo que eles dizem. Então vamos ficar aqui.
Vamos ficar aqui, vamos ficar conversando, o que nós estávamos conversando, isso e tudo, vamos continuar. Ah, mas vai dar ruim e tal. Eu falei, não dá, a não ser que vocês tem problema. Não temos nada, então vai ficar aqui. Segurei dois pela mão, dois rapazinhos, eles me obedeciam muito. Aí, vamos conversar tudinho. A polícia passou devagarinho, olhou, diminuiu e tal, tornou a olhar, continuamos a conversar, e eu continuei com eles, não olham. E tal, eles arrancaram o carro, foram embora, aí eles se cresceram. Opa! Aí eles ficaram todos satisfeitos aqui. Falei, tá vendo? Quem não deve, não tem que correr, fica. Agora, se tiver culpa, aí é outra história, né? É só para você ter ideia como é que era. Eles ficaram muito manjados. Sim. Inclusive há um boato aí que eles eram envolvidos com alguns pequenos delitos e tal. Então isso ficava mais no campo do imaginário popular, provavelmente. Até onde eu sei. Sim, entendo. Uma coisa interessante aqui no bairro, que na Cedinha existia uma emissora do Valério Doce. Ali tinha a parte de esporte, como já disse, aos domingos às vezes tinha muitos programas de auditório, etc. E tinha um programa de rádio, tinha vários locutores que funcionavam aqui. Nesse dia eu estava trabalhando lá, ajudando, que era tudo voluntário, como na sonotécnica. Então, cuidando do som, aí, nisso, tinha um programa de Ângelo. E o senhor Braulio Neto, que ele era um verdadeiro xerife aqui do Campestre. Ele era que cuidava, era como que um delegado geral. Mas o senhor Braulio, ele falava muita bobagem, muita besteira. E por ironia, ele sempre fazia a hora do Ângelo. O senhor Braulio pegou e foi fazer a passagem de Ângelo. Ele abriu a Bíblia, eu coloquei a música de Ângelo, a Ave Maria e tal, aí aumentei o som e fui dando o fundo e deu sinal para ele começar. Mas ele abriu a passagem que ele ia fazer a leitura. O livro, a Bíblia, na hora assim, foi desmarcando, a folha virou um para um lado, virou para o outro, desmarcou. Braulio puxou fundo na garganta e falou: irmãos, são 18 horas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele olhou, quando ele ia ler, ele procura aqui, cadê folha para cá? Qual é o viado que desmarcou aqui? Aí eu aumentei, eu só aí falei, Sobral, tá no ar, Sobral. Aí pronto, já estava. E essa emissora pegava aqui na região toda, pegava aqui em Santa Maria, Nova Eres, pegava, a rádio clandestina. E como é que chamava a rádio? Valério Doce, locutor falava assim: esse é o serviço de alto-falante do Valério Doce, falando para Itabira e adjacências. Olha, quem que era esse locutor? Tinham vários. Tinha cantor Alírio, Pedro Drummond, tinha o Mário Jorge, tinha vários locutores. Aqui eu teria que anotar o nome deles tudo. Não, tudo bem. 109 tinha um programa de esporte, tinha vários aqui. E os bailes? O que o senhor lembra dos bailes da Cedinha, do Valério mesmo, tanto do time quanto dos bailes, dos concursos da Rainha do Minério? O que o senhor lembra? Dos carnavais? Os carnavais deixaram saudade, né? Carnaval, deixava saudade mesmo. Ali e saía os caminhões
com o pessoal saía, nós rodava aqui campestre, todo, de caminhões, com os caminhões, aí tinha as bandas tocando, confete para lá, confete para lá, e a rua, e essa linha ficava entupida. Era pequeno, qualquer 50 pessoas era bastante para poder entupir. Dá muita saudade. Tinha as rainhas de carnaval, minha irmã mesmo já foi uma vez, a irmã do Jurandir foi também. Todo ano tinha carnaval. A Vale patrocinava tudo isso, né? Tinha orquestras que a Vale colocava à disposição aqui. Os músicos eram itabiranos? 90... Tinha Doroteia, né? Aqui, da mesma rua. Doroteia. O meu irmão, por exemplo, ele tocou muito violão também. Como é que o irmão do senhor chama? O Tim. Tim tocava violão. Aí tinha o conjunto deles, a turminha aqui, toda aquele cabeça, vários conjuntos aqui. E a irmã do senhor, que foi a rainha, como é que ela chamava? E ele é casada com 109, mora em Belo Horizonte. Que é o da rádio, né? Que é o da... 109... Que fazia o programa. Programa de esporte. 109 jogou futebol há muito tempo, foi técnico, Valério, né? Eu tive a oportunidade, que eu acompanhei muito o Valério, né? Eu joguei no Júnior do Valério, jogava no Júnior, tive algumas partidas profissional também, né? Mas trabalhando na Vale. Depois a Vale profissionalizou totalmente o pessoal, ou jogar bola ou trabalhar, né? O que teve que ficar trabalhar, né? Para trabalhar com muitos jogadores, né? Eu fui no tempo, Mingueira, vários, 109, ali tinha Gabiroba, Pedro Silva, tem retrato deles. Qual foi o melhor jogador que você já viu aí no Valério? O melhor jogador que eu já vi aqui no Valério, eu já tinha até parado, foi o meio de campo Turcão. Turcão? Ele era itabirano? Não. Foi contratado? Foi contratado, era mais itabirano do que tudo, né? Mas teve muitos outros jogadores, né? Casado aqui também, Milton, né? Também que jogou vários clubes. Já ouviu falar dele, Milton? Não. Atacante, né? Muitos que saíram daqui, né? Que passou por aqui. Recentemente, né? Quantos jogadores né? Que passaram por aqui. E o Valério foi até para a Europa, né? O Valério formava jogador, né? Riva Demais. mesmo jogou no Portugal e outras, assim, tanto exportava jogador assim, para o exterior, quanto para outros clubes. O senhor lembra de algum outro clube, assim, jogador daqui que saiu, foi jogar? Para a Europa, muito jogador, E para o Rio, São Paulo, BH, o senhor lembra? Primeiro jogador que saiu daqui, que foi convocado até para a seleção brasileira, o Valério era armador, era escurinho, era um ponto esquerda. Depois ele foi, daqui, depois foi mas o Valério era armador ainda. Aí ele foi pro Fluminense e tudo. Aí no Rio eles fizeram até uma charge que eles cortaram ele da seleção naquela época, porque aí a CBD corta o escurinho da seleção. Por quê? Porque ele disse que os dentes dele estavam estragados. Então, aí eles fizeram a seguinte charge lá assim: Clube dos Bons Dentes, CBD. Muito bom, muito bom. Essas coisas assim. O fato mais triste, eu estava até rapaz, nem trabalhava na Vale. Nós estávamos jogando a peladinha. Nós estávamos jogando, ali tinha um campinho de futebol, perto da linha. Tinha um campinho de futebol. Aí os coleguinhas, filhos de São Joaquim Carteiro, eles foram pegar lenha e tinha um depósito de minério de fino, que fazia o depósito lá em cima. Esse fino pegou em dado momento, eles foram com o carrinho, eles foram buscar que era Maria Fumaça, fazia a curva lá adiante e tinha muita lenha lá para eles para abastecer as máquinas.
Aí esse menino ia lá, que já estava cavaco e tudo. Nisso nós estávamos jogando bola, o minério pegou e desceu, já teve, ele desceu, deu aquele estouro, o chão não aguentou, mas desceu toda aquela montanha, uma montanha de lá, veio até cá embaixo aí. Os meninos estavam lá embaixo e nunca mais achou o corpo deles. Não achou? Não achou o corpo deles. Nós estávamos jogando bola, nós tivemos que correr, nós estávamos ali, ó, eu, meus irmãos, os colegas todos aqui da rua, nós estávamos jogando bola assim, na reta do Campo Valério, mas lá de cá tinha um campinho ali embaixo. Uma coisa muito triste. Chegou até no campinho, não, né? Chegou um pouquinho para frente, assim mais ou menos, é como se eu estivesse aqui, ó, o campinho é na reta certinha, descendo a Avenida Cauê, lá embaixo, na encruzilhada, você descia assim lá embaixo. O fio chegou como fosse uns 10 metros assim, o fio assim, mas o fio, ele entrou assim, peso assim, entrou por baixo da terra, levantou, igual você vê a onda do mar, quando vai vir assim na areia, assim, peso do minério. Eu lembro que meu irmão quase que foi também, que chamaram ele para poder ir, como o nosso ranca estava a conta certinha, sabe? Ele falou assim, eu falei com ele, se você for, você não joga mais ranca com a gente. Aí ele, que não tinha outro para poder entrar, sempre era assim, e com aqueles carrinhos de mão assim, cheia de... Seu irmão capa, quase foi com os meninos. Quase que foi lá também, né, era lá, tem várias pessoas lembram da história, essa história aí. Quem estava jogando, estava eu, Eli de Arrode, Eli Caldeira, lembra disso? Estava eu, Eli de Caldeira, ele não estava jogando não, mas ele nunca foi jogar bola, não. E no mora ali para cima da casa da mãe do Eltinho. Ali ele também lembra, eu não sei se tem um dos irmãos dele que tinha ido. Quem estava lá não escapou. Se teve outras pessoas, ninguém ficou sabendo nem nada. Até eu acho gozado que na entrevista do Souza, que eu vi lá, depois que mandou o jornal para mim, do último que você fez? Olavo Couto. O Couto. Aí falando lá daquela região, que é onde ele fala uma parte dali de onde está a prefeitura. Ali ele falou de um campo que tinha lá. O campo. Eu tenho retrato dali, daquele campo, e ali era o time São Cristóvão. Era o time São Cristóvão, foi o primeiro campo. A Baduca foi até treinado do time lá. Eu jogava lá. O nosso Verdão aqui, o senhor lembra? O que o senhor lembra? O senhor jogava no Verdão ou no São Cristóvão? Não, vai ser amador, né? Que depois o profissional, o Valério, faz o profissional. Aí passando o profissional. Agora, no campestre, do amador, a gente, assim, que eu jogava no Juvenil Valério, mas a gente gostava do time do campestre, né? Aí teve os pioneiros, o pioneiro tinha um time de São Antônio Geraldo e de Paulo Aniceto. Eram 2 motoristas, eles criaram dois times de futebol campestre. Um era rival do outro nesse aspecto. 2 motoristas da Varredoce e criaram os 2 times. Tinha um time de São Antônio Geraldo e de Paulo Aniceto. Aí... E esses times tinham algum nome? Já falava do time do Paulo Aniceto e de Antônio Geraldo. Só que o time do Paulo Aniceto juntou depois com o de e criaram o Estrela. O Estrela, o campo de futebol era Perdigão, de Dona Emília. Dona Emília, mãe tem a menina, por coincidência,
esqueci o nome dela, casada com quem tem aquela lojinha, lá perto da farmácia que é a farmacinha, não tem a farmacinha. Do Tião? Não, a outra de Tião, lá de baixo. Do Alessandro. Da Alessandro. Salutar. Salutar. Aí tem aquela lojinha que tem lá, com a menina lá, né? Era filha de Dona Emília. Aí nós ficávamos lá no campo. Hoje tem aquelas casas, não sei se é Rua Itabirita ou Martita. O campo de futebol era ali em cima, para cima do Tião. Era o campo do Estrela. A Estrela virou o Campestre. E depois o campo foi mais para baixo, né? Perto da barragem. Depois vai para baixo. E hoje, depois trocou, ficou lá em cima, na rua vai quem que é? Cá em cima. Lá aqui. E tudo. Aí eu jogava no Estrela, a nossa turma. E o time do outro acabou? Porque juntou, né? Os dois juntaram. Acabou juntando com a turma, né? Ali ficava. Ali ficava com a rivalidade, mas no fundo todo mundo era amigo, né? Aí juntou, aí depois criou. Aí virou Campestre. Aí depois, mas de uma forma ou de outra, virou Campestre e Bela Vista. Depois. Acabou parecendo dois times. Deve ser das origens da turma ali e tudo. Mas saudade, muito bom esse time. E você lembra de algum jogo lá, de algum fato lá? Nós tínhamos, eu tenho um fato do time de Estrela, que o time montanhês estava na bica de ser campeão. Ia jogar contra o Estrela. Nós fomos jogar lá no campo montanhês, lá na Conceição. Aí Perdigão virou e falou assim, olha aqui, nós tínhamos ganhado o Montanhês hoje de todo jeito. Que o presidente lá do time está gozando, disse que nós vai dar um passeio de nós, que vai ser campeão em cima de nós. Aí começou a nos humilhar, o time do Estrela. Eu espero que vocês joguem com muito amor o time. E nós reunimos, nós ganhamos o jogo lá. E eles perderam o jogo, aí tiveram que disputar com o Grêmio, e o Grêmio acabou sendo campeão. Aí criou-se uma rivalidade aí, criou-se essa rivalidade lá, aquele negócio. Mas ele menosprezou o Estrela. A turma do Estrela era bem inferior ao time da Montanhês. Era muito bom o Montanhês. Mas era toda a turma do Campestre aí. Você sabe que meu avô também mexia lá, o Colegusso, né? Colegusso. Tião da farmácia, o Mauro Sabino. O Joãozinho jogava comigo, João, como é que é? Não é o sobrenome dele, mas você conhece ele. O Colegusso não saía de lá. Dona Emília, a gente mudava a turma de forma assim, no quadrinho da casa dele lá. Eu virava, só Perdigão, você é doido, Perdigão. Você deixar, olha lá, as Zezito, você está no meio de campo bom, nossa, lá, eu falei assim, olha lá, os caras com a bunda toda suja. Nossa, desculpa aí. Não, tudo bem. E sentado em cima da cama sua, Dona Emília, olha só. Lá era uma espécie de vestiário. Era. A São Intelecto matava a gente ir na hora de fazer, né? Os leilão, né? E a gente ia muito lá na horta dele, na horta dele, né? A gente ia lá muito, Zé Sérgio, saía daquele, antes de começar a trabalhar, né? Que tinha essas casas minhas, era só até aqui, não tinha aquelas casas ali de cima, né? Essas casas começaram a fazer, quando foi fazendo essa casa aqui, a gente mudou para essa casa aqui. Depois foi fazendo aquela, não tinha as casas lá do lado de lá, mas essa aqui na frente já tinha, as da frente, essas casas aqui da frente, essas tinham. E a casa do lado de lá também tinha aquelas casas. Tinha um armazém da companhia, da Vale. Aí você pegava. São coisas que me dá saudade demais. Que você via assim. Você chegava assim 10 horas, 10h30, as marmitas ficavam
todinha ali, assim, do pessoal, aí ficava na marmita a chapa do camarada e a matrícula do cara e a turma, né? Eu, por exemplo, Ismar, turma 40, ali assim, uns 46, só assim, ali era minha. No caminhão, tinha um caminhão tabuleiro, e tudo assim, igual uma prateleira deitada. Aí as comidas ficavam, ia toda ali, chegava, aí o caminhão passava, já pegava ali e já ia levar o caminho. Jacutinga, Cauê, tinha um sindicato ali na entrada do Campo Valério, a farmácia, tinha a farmácia Metabase aqui, mas na casa da esquina, lá embaixo, hospital ali, né, ali, Armazém da Vale, depois a igrejinha, o parque para as crianças, aqui tinha o Cainaba que tomava conta, quando chegava, dava 11 horas, quando dava 11 horas, Cainaba punha a meninada toda para sair, assim, e trancava. Ele falava assim, vai almoçar todo mundo, que eu também vou almoçar. Aí, só abria depois ali ficava brincando. O parquinho. Um parquinho para as crianças, com brinquedo e tudo? Tinha as coisas. E esse Cainagua era daqui do bairro também? Era aqui do bairro. De onde? Ele é falecido? Já faleceu há muito tempo. Aí tomava conta de lá de cima. Aí a gente recebia os pagamentos lá assim, ali no escritório ali embaixo. E você recebia o pagamento dentro de envelope, ali vinha o dia todo trocadinho ali dentro. E ficava quando pegava assim, aí ele falava, hoje é dia do Mião, o Mião está aqui. Quando ele chegava lá e pegava, abria assim, aí ele falava assim, é o Mião, depois espalhava no chão. Aí as meninas vinham e falavam assim, ninguém pega, meu filho mas não devia ser regular. Mas me explica uma coisa, esse parquinho então, ele era funcionário Vale, o parquinho era da Vale, ele tomava conta, é isso? Ou não, ele era empregado da Vale. Mas ele tomava conta do parque? Era um vigia, né? Ah, ele era o vigilante. Era o vigilante. E o parquinho era da Vale também? Vale, tudo era Vale. Aqui era Vale, essa casa foi da Vale, todas as casas aqui. Se você, por exemplo, a gente jogar a bola aqui na rua ali, chutava a bola, quebrou o vidro ali, se fazia um OS lá assim, e as vinhas cá trocavam o vidro assim. Um bujão o fogão a gás dessa casa aqui, que tinha aqui, tinha a plaquinha na CBR dele. Assim. Entendi. E descontava no ordenado da pessoa? Eu pagava de aluguel aqui nessa casa 14 centavos. Mas assim, se acabasse o gás, se precisasse trocar uma janela, não? O gás eu tinha pagado. Fogão era da Vale. Só que a Vale nunca ia ali aquele mais de 1000 bujão, fogão lá, você abriu para casa, fazia parte da casa. Depois da década de 70, para cá que a Vale começou a dispor desse imobiliário dela. Mas mesmo assim, se quebrasse um vidro, aí ela vinha, trocava, não descontava de vocês? Não, que isso, não descontava, não. Tudo ali na hora, assim. Antes disso, eu não trabalhava na Vale, não. Se chamava, médico ia em casa, saía. O médico ia em casa dos empregados. Médico da Vale, em casa. Os nomes de ruas aqui do Campestre, normalmente foi alguma personagem, um trabalhador, ou alguns presidentes de Vale, como começando aqui, Persenai ali, tem o doutor Robson Chatton, tem o estádio Israel Pinheiro, tem o doutor João Paulo Pinheiro, a rua de Vale, a minha rua aqui, Odorico Buquerque, uma personagem só. Sim, a rua de cima, Renato Campos, aviador Renato Campos. João Paulo foi presidente da Vale?
João Paulo Pinheiro foi presidente da Vale, tem a Praça Zé Máximo de Resende, ali foi o chefe lá na área de escavadeiras, o Cauê. Luiz Silvator, João Luiz. João Luiz Silvator, não, eu não recordo, deve ter sido uma personagem. As ruas lá de baixo, lá no Bela Vista, por exemplo, tem ruas alusivas a minerais, tem nossa avenida o Cauê, né, que é alusiva, né, o Pico do Cauê, e por aí vai. Essa era a tônica da Vale, era assim de homenagear alguns empregados dela, dando nome de rua, até muito bem, até acho justificável. O pessoal lá de baixo pichava a gente demais, aqui em cima, sendo que aqui no Campestre sempre nós tivemos as melhores coisas. Por exemplo, um futebol, eu dava o troco, o pessoal falava assim, eu gosto mais do Campestre agora, porque eu tenho campo de futebol ali de lado, eu tenho uma praça de esporte coladinha lá dentro de casa, o hospital pertinho lá, na igreja não gasta de andar muito para poder ir na igreja, e muita diversão, tudo coladinho, até o cinema de graça eu tenho lá. Verdade. E o senhor mora aqui, pode-se dizer, aos pés do Cauê, né? Qual que é a vantagem e a desvantagem de morar aqui? E se o senhor sente falta daquela visão, o que o senhor sente assim quando olha? Aqui é só recordação, né, que eu tenho. Do Cauê, por exemplo, eu vi aquela imponência daquele pico ali com toda a sua grandeza, e ele passava na minha cabeça assim, a gente tenta tirar, e nós vamos embora e ele vai ficar aí. Hoje, interessante, eu vi eles colocar o quê? Colocar resto de minério, pó, rejeito, tentando recompor aquilo, mas nunca vai voltar o que era antes, né? Isso dá muita saudade, realmente, dá saudade, gente. Verdade que se enxergava Caeté dali? Ou Belo Horizonte? Sim, Belo Horizonte, assim, na noite, assim, assim, você via completa claridade toda de lá de Belo Horizonte. Eu, por exemplo, trabalhei já lá em cima no Alto Cauê, na década de 57, aí a gente olhava assim numa noite, aquelas noites de junho que estava sem iluminação, você via a claridade todinha de Belo Horizonte, a iluminação de lá. Para você ver como é que era alto esse Pico do Cauê, né? A altura que é. Realmente, hoje está aqui embaixo. Já teve no nível do Campo do Valério isso aqui, ó. Ali, esses que foram repondo, jogando rejeito aqui. É muita coisa que saiu daqui. Inclusive, até águas que descia lá de cima, nas biquinhas, sumiu tudo. São os lençol freático, né, que desceu, né? Sumiu tudo. E o pé de pomba é porque aqui era terra vermelha? É isso? Por causa que é terra vermelha. E berra lobo, o senhor já viu algum lobo ali? Pra cima? Era mato puro, né? Já imaginava que tinha. Ouvia mesmo o lobo berrando? Falava que tinha lobo. Eu nunca ouvi nenhum lobo berrando lá não. E a mulher de tapa? O senhor já encontrou com ela por aí? Não. Não tive esse privilégio, não. Ali Zé Sérgio, ali sim, um pouquinho antes, ali de Zé Sérgio, por exemplo, que o trecho era muito voltado para lá. Então, por exemplo, você quando ia para o lado de Santa Maria, por exemplo, você não passava aqui por cima, aqui no sentido, como diz do campo de aviação, ali na Pedreira, não. Você descia ali no Bela Vista, ali perto do Zé Sérgio. Então você passava ali, o fino não tinha tomado conta lá embaixo, ali naquela barragem, não tinha barragem.
tinha uma ponte muito alta ali, a gente atravessava a ponte, a estrada, e você seguia, ia para o lado de Santana ali. Então esse era o caminho que você passava para ir para Santa Maria. É por ali que você passava. Você não passava cá por cima. Assim. Depois, quando começou a barragem, o Quirino começou a tomar conta, então existe uma ponte lá embaixo. A ponte que a gente passava para ir lá para Santa Maria deve estar lá embaixo. Se o Quirino não derrubou, não sei, né? Porque aqui pode ser que derrubou isso na ocasião e tudo. Mas ele está lá, está no fundo ali, está no fundo. Zé Sérgio, por exemplo, dali, quando ele voltou, aquela plantação dele, com tudo quanto é mudas aqui, tudo que se precisava, você ia lá, você ia ser conhecedor, muito conhecedor de tudo quanto é plantação, aplicação disso, daquilo e tal. O pessoal achava, às vezes, você é meio doido, não é meio doido não, ele tem problemas neuróticos de guerra. Coisa ali, muita coisa que atrapalhou um pouco a cabeça, como quase todo mundo que foi de guerra, tinha sempre um desvio, o pessoal achava, mas ele, negócio de plantas aqui, ele conhecia de tudo. Pegava uma planta, isso é bom para isso, é bom para aquilo, bom para aquilo, e tudo. Ali que você encontrava de um a tudo. Ele assim, a pergunta é Zé Sérgio. A Zé Sérgio te fala, vai lá tem Zé Sérgio. E por aí ia. E quando ele retornou da guerra, houve festa, o senhor lembra? O pessoal foi recebê-lo, como é que foi? Olha, quando a guerra terminou, que é 45, quer dizer, notícia aqui chegava tudo depois. Você não tinha nada, não existia televisão, não existia nada. Então chegou muito depois. Eu lembro que a guerra, quando terminou, eu estava no primeiro ano de grupo. Eu tinha entrado naquele ano de grupo. Eu só lembro de foguetes soltando, eu acho que nós ficamos sabendo, que foi num mês de maio de 45 que foi assinada a tal de rendição. A gente foi saber isso aqui quase no fim de ano, quando chegou notícia aqui. Aí eu lembro, eu morava nessa ocasião na Rua dos Operários. Aí eu vi foguetes, o pessoal soltando foguetes ali. Aí eu falei assim, aqui que é festa ali, que eles acostumados a ver isso só na época de São João, na época de São João, nem isso. Aí lá, a guerra acabou, a guerra acabou. Mas por quê? Tinha muito Itabiranga que tinha ido lá nas forças expedicionárias. Gente para todo lado do Brasil mandou muito. Então não houve uma festa para recebê-los, não? Não. Será? O senhor não lembra? Não, eu não lembro muito assim, né? Depois que eu fui sabendo, fulano foi na guerra, foi homenageado mais no Rio, né? Quando a capital era Rio de Janeiro, nessa ocasião. E ele contava histórias da guerra, o seu Zé Sérgio? Contava, mas a pessoa não acreditava, né? Às vezes a pessoa não acreditava muito, né? Muito tempo depois, eles começaram a contar, fazer as histórias que a tomada do Monte Castelo ficou por encargo do brasileiro. Agora teve muito brasileiro também, não chegou nem a sair na navio também não, né? Teve isso também, né? Ele ficou à disposição. Teve muitos que ficou nem sair daqui. Estava preparando para ir, mas Deus sabe, eu não quero nem saber o que é. O que terminou com a guerra? Foi a bomba atômica. Soltou uma primeira lá em Hiroshima, depois outra em Nagasaki. Eles foram ao Ministério de Educação? Foi a equipe pedir coisas para aqui. Resposta que foi dada lá, que aqui tinha varredor, você não precisava de coisas assim. Nessa ocasião, e foi aceito. Então eles achavam que tinha... Vale tinha tudo. Economia, mas a educação então não era importante. Era o dinheiro só. No mínimo, né? Isso pode doer. Isso dói de muitos políticos antigos. Hoje, graças a Deus, que tem pessoas, tem mais cabeças que pensam diferente.
Que pensa, hoje tem faculdade, luta para aqui. Aqui não era para poder ter tido antigamente mineração? Geologia, mineração. Como já disse, não sou contra ter aquela vida toda. Não poderia ter sido tudo empregados a Barra Doce? Não tinha. Eu conheci 2 camaradas daqui de Itabira, que foi técnico aqui na Vale. Porque, pai, eu estou falando de cadeira porque passava isso perto na minha mão lá em cima. O resto era tudo de fora? Tudo de fora. Eu tenho parentes meus de fora também que aproveitou e vem para cá. É uma pena, né? É uma pena. Dói isso aqui. E não sou contra, torno a repetir. Não sou contra, não, de que tem muitos amigos lá, e como tem grandes amigos que tem lá. Tem um jornalista aqui da cidade que alega que a escola de Minas, né, que foi para Ouro Preto, foi cogitada para aqui. Mas acabou que não ficou conosco, foi para Ouro Preto. Teve uma disputa, uma ocasião, tempo de TV Itacolomi. Aí de cidade, esqueci o título que foi dado, assim, a cidade do interior, que tivesse mais tudo voltado na área cultural, e tudo. A banda Santa Cecília participou como fosse uma das tarefas. É uma gincana que teve. Ganhou Itabira e Itaúna. Itaúna se aproveitou daquilo o máximo que pôde. Ali aquele negócio. Hoje tem várias faculdades lá. Itabira ficou jogando a vida. Por quê? Agora eu te pergunto por quê? Sobre o carnaval, a Juriti, por exemplo, me traz muita saudade pelo seguinte, nada, depois que o Juriti tinha parado, tinha quase tudo, depois de muitas, assim, alegrias, decepções e tudo, nós voltamos tentar o carnaval aqui na pracinha. Aí, um belo dia, reunido lá em cima, a nossa turminha aqui do campestre, a de sempre, aí nós sentados ali em cima, vamos fazer esse carnaval, vão ou não vão, já nós pegamos os tambores aqui, saímos rodando aqui para as praças, aqui fomos lá para Bela Vista, fomos lá no campestre, rodamos aqui tudo ali, dali surgiu. E logo em seguida, no outro ano, nós fizemos na marra. A prefeitura falou que só podia ajudar se fosse a associação, não podia ajudar a Juriti. Aí nós fizemos na nossa marra, arriscando com as barraquinhas, as barraquinhas conseguimos patrocinador que ficasse a barraquinha, com a barraquinha faturamos dinheirinho, deu para poder pagar a música e alguns seguranças, que era o mais importante, e licença, funcionou e graças a Deus hoje o carnaval do campestre é uma realidade. É interessante, né? O campestre inclusive a gente é bem bairrista, né? Mas o campestre teve uma escola de samba, né? Quando que vocês fundaram a Juriti? Eu tenho lá. O senhor lembra? Eu tenho anotado. Tá. E como que foi? Quem teve a ideia? Você sabe que na realidade a Juriti, quando começou, eu sei quem fazia os carros aqui na Cedinha, né? Fazia as montagens. Os carros alegóricos. Os carros alegóricos, né? Então teve dia, que foi a maior decepção na minha vida, que tinha o 9 de outubro, né? A Belinha? De Belinha, da Dona Dulce. Dona Dulce,
Mas nós descemos com o carro alegórico, o abre-ala, que achamos que não ia conseguir pôr ele na avenida, e conseguimos colocar ele na avenida. Eu fui atrás do carrinho, eu e Gilmar aqui, que descemos. O Gilmar falou, senhor Ismar, você quer que eu olhe? Eu falei, não, Gilmar, aqui, eu vou aqui dirigindo, você só olha para mim, que é lá atrás, né? E pediu o polícia para ir na frente. Eu falei assim, só tem medo, nós tínhamos que posicionar os carros na saída ali no sinal ali perto do hospital. Eles iam ficar dali para poder ali naquele lugar. E o carro era muito largo, né? Era muito largo mesmo, tomava conta da rua toda, né? E saímos dali, passamos lá por baixo, e a solda, falei assim, sou Elton, que estava mexendo com a solda lá, né? Pai do Eltinho. Aí ele pegou e ajustou. Eu falei assim, olha, falei assim, vamos reforçar esse trem, esse eixo, que esse é o maior problema que eles têm tá grande, no Zuleal daquele, né? Ali ele pegou e falou assim, a gente, bom, ele falou assim, não, quebrar o arame, não quebra. Eu falei, então, tudo bem. Aquele foi o desafio, assim, agora eu desci com esse trem. E eu falei com o professor, quando eu chegar lá na encruzilhada, eu tenho que fazer a curva. Eu não sei se o freio vai segurar até lá, porque é tudo de descida, né? Quando chegar lá, se eu não posso descer, fazer a curva correndo, senão ele vai tombar, né? Eu vou entrar lá na funerária, né? Lá aquele negócio. Se eu não conseguir ver que não dá para fazer, eu vou descer reto e vou tentar subir lá para o hospital ali, né? Para ali, né? Para que troço tem. E eu falei com o cara da polícia, você só para lá para não deixar carro subir. Carro nenhum para subir enquanto eu estiver descendo, né? Senão eu não vou descer devagar também não, porque eu vou soltar freio e vou lá, e soltando para não esquentar, né? Devagarinho demais, não. Esse foi o desafio. Eu falei, vai lá, assim, eu gritava, mantém eu na roda aí, assim, daí ele foi assim, um pouquinho para cá, um pouquinho bem antes, assim, e tal, porque você não pode deixar ele. Vocês conseguiram virar ali? Virei, mas aí eu tinha duas curvas, até a primeira curva, ali em cima, ali, e depois fazia aquela lá. Mas eu tinha praticamente que parar quase o caminhão para poder virar. E aí quando ele virou, ela falou assim, e eu tinha sentado, igual sentado, até num cilindro de bicicleta, né? Ali atrás, ali assim, eu olhando em dois buraquinhos no pano que furamos assim, eu olhando assim, eu falei assim, eu cheguei lá embaixo, aí vem a decepção, isso foi alegria de estar lá, né? Disse que não, foi aquele show de bola, né, no primeiro dia, tudo ganhando. E era o primeiro dia que contava ponto. Pro domingo não podia acrescentar mais. Na terça-feira, isso foi domingo. Na terça não podia contar. Então vocês desfilavam 2 vezes? 2 vezes. Então na terça-feira não podia acrescentar mais nenhum carro, nem nada. Aí a 9 de outubro mudou o regulamento, que eles podiam fazer mais troças. Aí que às vezes podia, né? Tinha, né? A turma lá, aí eles pegaram, acrescentaram mais uns 8 carros lá no negócio. Eles mudaram o regulamento assim, do nada, de uma hora para outra? Fizeram, aí eles ficaram em primeiro e nós em segundo. Eu chorei. Já pensou ver um homem chorando? Eu chorei. A única coisa que eu sei, que eu pedi tio Murilo, que é da 9 de outubro, ele me deu o estatuto da 9 de outubro, que fundou lá, para ser fundado, para fundar Juriti. Aí eu trouxe estatuto, e é claro que a gente foi adaptado cá. Mas se fala assim, quem é fundador, não sei. E aí, depois que acabou a Canto da Juriti, vocês foram os pioneiros do Carnaval do Campestre há 18 anos, eu acho, agora, esse ano, né? Começaram na marra mesmo, sem a ajuda de ninguém, passeando pelo bairro para chamar os foliões, né? Isso ocorre até hoje, é uma coisa tradicional, né? Com carro de som. E
com rateio, né? Como é feito hoje entre as pessoas que têm barraca, né? Que vendem lá, eles que ajudam a manter o carnaval. Hoje a prefeitura, de certa forma, terceirizou o carnaval porque ela apoia com a estrutura, né? Pará e o Campestre, e me parece que esse ano alguns outros bairros, né? Isso. Então, na verdade, os responsáveis pelo Carnaval de Itabira hoje são Campestre e Pará. Sem essas duas forças, esses dois bairros, talvez não houvesse carnaval aqui, além do pré-carnaval, né? Com os blocos que retomaram agora os blocos, né? E vocês são, sim, os fundadores, praticamente o pessoal da Odorico Albuquerque, do Carnaval do Campestre, e papel importantíssimo no Carnaval de Itabira. Inclusive, a gente tem que fazer o resgate da história do Carnaval, da Belinha, da 9 de outubro, de Dona Dulce, de vocês, da Canto da Juriti, porque isso é parte da história, a gente não pode deixar se perder. É porque nada, que tudo tem que ter uma história, né? Porque senão, né, fica, né? E tudo, você tem que resgatar.